E a fidelidade a Calvino, na minha opinião, é mais imitá-lo no que ele fez, na coragem que ele teve de rever o sistema doutrinário que ele recebeu, de enfrentar as instituições, a liberdade que ele teve de pensar a partir das escrituras, a sua teologia, do que simplesmente ter uma fidelidade a um sistema de pensamento teológico ou filosófico que supostamente teria origem em Calvino. Aí passa a ser uma ideologia. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o nosso querido professor Ricardo Quadros Gouveia. Ricardo é ministro da Igreja Reformada na América, né? É professor adjunto e pesquisador no programa de estudos da religião na Universidade de Waterloo e também foi ministro da Igreja Presbiteriana, né, do Brasil até 2016. A gente tem o privilégio de tê-lo aqui. Ele domina as áreas aí de filosofia, de ciência da religião, de teologia, de história, de letras, de comunicação. Ele é doutor em estudos históricos e teológicos. Então, assim, é um privilégio para a gente ter você aqui, querido Ricardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ricardo, a gente tem acompanhado, né, como que as igrejas evangélicas elas cresceram exponencialmente, até fazendo uma caminhada de poder mesmo, né? E aí eu queria saber, que a gente sempre ouviu você falar que o protestantismo no Brasil precisa passar por uma reforma. Ainda precisa de reforma ou a gente já deixou de ser protestante? Olha, a igreja, a tradição reformada dentro do protestantismo sempre defendeu o slogan de que a igreja reformada ela é sempre se reformando. Ecclesia reformata ac propter semper reformanda. Por isso mesmo, sempre se reformando. É um lema desde o século XVI. Só que o calvinismo no século XVII, no período chamado do protestantismo neoescolástico, ali há uma influência racionalista, tanto de Tomás de Aquino quanto do cartesianismo, e há um congelamento no sistema doutrinário, e é aí que surge o nome calvinismo, né? Porque Calvino mesmo não usava esse nome. Calvino não era calvinista, ele propunha uma teologia evangélica, ele dizia. E aí surge o calvinismo enquanto sistema de doutrinas, e ele se ossifica. Há uma dinâmica na tradição calvinista, mas essa dinâmica é negada pelos calvinistas mais conservadores que insistem numa fidelidade canina a esse sistema cristalizado que surgiu com os puritanos, com os adeptos do pensamento do Sínodo de Dort, das confissões de fé do século XVII. Então, sim, nós precisamos continuar o processo que foi proposto no século XVI e depois abandonado por esse grupo, de uma dinâmica constante de reforma permanente. Como bem lembrou Karl Barth, que foi um grande pensador reformado do século XX, também Kuyper e Doever, pensadores do neocalvinismo holandês, eles praticaram isso, tanto que receberam primeiro a pecha pejorativa, né, de neocalvinistas, exatamente por isso. Depois eles abraçaram o rótulo, mas a ideia era propor uma renovação constante do calvinismo, né? Porque toda tradição viva, ela tem uma dinâmica, ela não fica parada no tempo, né? Mas o calvinismo mais conservador fez isso, congelou o pensamento, parou no tempo, o calvinismo do século XVII, e isso, é claro, gera um estranhamento, porque soa como uma idolatria, não é? de um determinado pensamento, de um sistema de doutrinas que se coloca como salvadora, né, no lugar de Cristo. Por isso que a gente fala em idolatria, não é só para sacanear, né? É porque quando você coloca alguma coisa no lugar de Cristo, é a definição bíblica de idolatria. Então aí não pode. A tradição tem que ser viva, dinâmica, autocrítica.
E aí não tem problema. Então, sim, precisamos ter uma reforma constante, mas hoje a crise é tão grande que eu acho que o mundo evangélico brasileiro, o mundo calvinista em particular, precisam passar por uma transformação. Por isso que o subtítulo do meu livro, Piedade Pervertida, é um manifesto antifundamentalista em nome de uma teologia de transformação. Quer dizer, reforma não basta mais, precisa transformar a teologia. Então, Ricardo, eu queria voltar essa coisa que você falou sobre o século XVI e XVII, é porque, por exemplo, a gente sabe que o neocalvinismo ele tem sido retomado no Brasil nos últimos anos, com algumas instituições, algumas leituras, e me parece, assim, pelas coisas que eu percebo, que é uma leitura enviesada, porque eu vejo vários expoentes calvinistas, né, pastores e teólogos, falando muito bem do Kuyper, por exemplo, outros pastores falando mal do Kuyper. Eu queria que você demarcasse aqui pra gente, para ficar mais fácil para todo mundo entender, qual que é a diferença desse calvinismo clássico, assim, inicial, qual que é esse momento do século XVII, do neocalvinismo, e como que essas leituras elas são utilizadas de maneira enviesada hoje no Brasil? Então vamos lá, no século XVI você tem a Reforma Suíça, que dá início à tradição do pensamento fundado ou fundamentado em Calvino, que era um francês, mas viveu na Suíça e fez seu ministério na Suíça, na cidade de Genebra. O calvinismo é um termo que surgiu no século XVII com os seguidores de Calvino, mas ali se trata já de um novo momento. É uma nova teologia, com novas bases. Claro que é dentro da tradição calvinista, não há que se negar. Mas, por exemplo, os arminianos, que são tão criticados, eles também eram calvinistas. Eles também conheciam o pensamento de Calvino e se consideravam fiéis a Calvino. Mas, aos poucos, o calvinismo foi reabsorvendo o racionalismo que já estava presente no escolasticismo tomista e adaptando isso à nova filosofia racionalista cartesiana do século XVII, que é um pouco determinista, né? Daí a questão da predestinação, aliás, um pouco não, totalmente, né? Então aí vai surgir o pensamento calvinista do século XVII que engessou, não é? Talvez o ponto culminante disso ainda seja no século XVIII. Entre o século XVII e o século XVIII surgiu o Turretin, né? O Turretini era um italiano, professor também de Genebra, escreveu um livro chamado Teologia Helêntica, que cristalizou essa teologia. No século XIX, começa a surgir toda uma nova teologia pós-iluminista, principalmente na Alemanha, mas também na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, e há um anseio por uma renovação. O neocalvinismo responde a esse anseio. O Abraham Kuyper nasceu em 1837, viveu até 1920, e ele foi primeiro-ministro da Holanda, era um político, fundou um partido político, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, e era um pastor, um teólogo competente, um pensador competente, e ele cria esse neocalvinismo com uma grande transição de um calvinismo de sistema doutrinário para um calvinismo de cosmovisão. Cosmovisão quer dizer uma visão de mundo. O Kuyper é famoso por essa frase: não há nada que não pertence a Cristo, não há nada, nem a arte, nem a política, nem a cultura, nem a educação, nem a ciência. Tudo tem que estar sob o senhorio de Cristo, tudo pertence a Cristo. Então, a cosmovisão calvinista é uma proposta, digamos, de paradigma de pensamento, de interpretação da realidade, né? Um paradigma mental que você pode aplicar a todas as áreas do pensamento humano e da ação humana com a finalidade de promover uma perspectiva cristã em todas as áreas, propondo fundamentalmente que existe uma antítese entre a visão cristã de mundo e a visão, digamos assim, não cristã ou secular do mundo. O problema, na verdade, não é cosmovisão em si. Eu costumo sempre dizer que na Bíblia a gente fala também de, por exemplo, em Filipenses 2,5, Paulo fala que a gente deve ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Quando ele está falando do esvaziamento, da kenose, né? É coisa maravilhosa isso, né? Ali o termo grego é phronese, que é uma
palavra que é usada para inteligência, para sabedoria, né? Na tradução em inglês está mindset, quer dizer, o mindset de Cristo, a estrutura mental de Cristo. E qual é essa? Do autoesvaziamento, da humildade de Cristo. O resto do texto fala isso, né? Quer dizer, não tem nada a ver com busca do poder. Pelo contrário, é autoesvaziamento, é serviço, né? Em 1 Coríntios 2,16, Paulo fala sobre nous, a mente de Cristo. Aqui ele usa o termo nous. E o contexto é discernimento espiritual. Então, se nós temos a mente de Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios 2,16, essa mente de Cristo é serviço, é humildade, é amor, é aquilo que o Novo Testamento ensina acerca da vida cristã e da espiritualidade cristã. Não tem nada a ver com a busca do poder que caracteriza hoje essa distorção do pensamento de Kuyper e de Doiver, do filósofo holandês Herman Doiver, que se tornou aquilo que a gente chama de teonomismo, né? Ou reconstrucionismo político. Na verdade, quem popularizou isso foi o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer morreu em 1984, publicou muitos livros, popularizou estas ideias que foram construídas por vários seguidores do neocalvinismo, principalmente nos Estados Unidos, mas distorcendo, né? O Rusas Rushdoony, Gary North, Greg Bunsen, formando essa visão que eu chamaria de pós-milenista, que é a busca de uma teocracia que visa chegar ao poder, aplicar essa suposta cosmovisão cristã sobre a política e sobre a cultura, impor uma moral cristã sobre toda a população, impondo goela abaixo e de cima para baixo o cristianismo em cima da sociedade. Mas não é o cristianismo como eu o entendo, é um cristianismo politizado, não é? Politizado, que eu digo, é o cristianismo que anseia pelo poder político para dominar, para controlar. No fundo, o que está por detrás disso, só para concluir, é o mal radical que existe no coração do homem. É a corrupção do coração, a vontade de poder, o desejo de controle, o orgulho que tanto cristãos quanto não cristãos têm, e uma certa ignorância também daquilo que o Novo Testamento de fato ensina, daquilo que realmente é a mente de Cristo e daquilo que é a história do pensamento cristão. Infelizmente, essa ignorância faz com que o povo evangélico se torne vítima facilmente desse tipo de ideologia, uma ideologia cristã que eu considero uma perversão do verdadeiro ensino do Novo Testamento. Ô Ricardo, você estava falando sobre o calvinismo e aí a gente tentou fazer um recorte histórico aí sobre da onde veio esse negócio. Vocês aí falando a partir do recorte histórico, do conteúdo, e eu me baseando aqui em fofocas, né? Mas as fofocas que eu já tinha escutado, porque hoje, quando a gente fala, né, sobre os reformados, virou sinônimo de calvinista, mas nem sempre foi assim, né? A fofoca me conta aqui que, de repente, um grupo lá dos luteranos, que por discriminar os calvinistas, passaram a cunhá-los de calvinistas, e que, inicialmente, esse termo calvinista era até um termo pejorativo. Não sei se a minha fofoca dá certa, se não. E aí, não, ele para com isso, mas ele foi logo abraçado pelos supostos calvinistas que queriam se opor aos seguidores de Jacó Armínio, chamados arminianos, né? Então o calvinismo virou um tipo específico de tradição calvinista não arminiana, e isso acabou ganhando o nome de calvinismo. Mas os arminianos também se consideravam reformados, e Jacó Armínio, por exemplo, era um amplo conhecedor da obra de Calvino. Isso deixa claro que há um fosso entre o pensamento de Calvino, que às vezes a gente chama na academia de calviniano, e o pensamento calvinista, propriamente surgido no século XVII. Né? Você tem uma ideia, Calvino era ecumênico. Ele não queria romper com a Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja Católica. Ele era contra o rebatismo dos católicos, ele era a favor do diálogo com os luteranos, e ele sugeria que não fazia diferença a pessoa frequentar uma igreja luterana, caso não houvesse uma igreja calvinista na cidade. Então esse sentimento ecumênico, que está muito presente em Calvino,
ele desaparece no século XVII porque é o tempo de uma crise de causas identitárias, digamos assim. As pessoas estão escrevendo confissões de fé para estabelecer quais são as diferenças e quais são as minúcias que diferem calvinistas, arminianos, luteranos, anglicanos e assim por diante, né? Anabatistas. Então, há uma grande violência também que é praticada, não é? Contra cristãos, e essas identidades vão se formando, não é? Mas aí o tempo passa e a gente amadurece, não é? As tradições também amadurecem. Então, há também corretivos, e o neocalvinismo holandês foi uma tentativa de corretivo. O barthianismo, a teologia dialética de Karl Barth, de Emil Brunner, também calvinista ao extremo, foi um corretivo do calvinismo. Mas os calvinistas de estrita observância, que são assim devotos de São Calvino, mas na verdade projetam o calvinismo do século XVII para a figura de Calvino. Calvino é usado mais como um ícone, né? Até o próprio Doiver diz que, num dos seus textos, eu conheço bem a obra de Doiver, dei aula sobre isso há anos, ele diz num dos seus textos que não se pode dar a Calvino uma autoridade que nenhum ser humano merece ter, né? O cristão não dá infalibilidade teológica a ninguém, não rotula ninguém de teólogo infalível. Então é preciso ter críticas ou um sentimento, uma disposição à crítica, até mesmo ao fundador da tradição, né? E a fidelidade a Calvino, na minha opinião, é mais imitá-lo no que ele fez, na coragem que ele teve de rever o sistema doutrinário que ele recebeu, de enfrentar as instituições, a liberdade que ele teve de pensar a partir das escrituras, a sua teologia, do que simplesmente ter uma fidelidade a um sistema de pensamento teológico ou filosófico que supostamente teria origem em Calvino. Aí passa a ser uma ideologia. Mas, professor, me parece, assim, essa lógica, né, desse calvinismo, né, que trouxe essa cosmovisão, que foi engolindo tudo e que vai crescendo ali como um pão no forno, ela atrai o próprio Calvino, porque ele mesmo se intitulava de que não queria ser o líder desse movimento, de que ele não era essa figura toda. Então, aparentemente, o próprio Calvino não tinha essa fissura com o poder. Parece que é uma traição do próprio autor, assim, né? Isso, mas essa recepção que aconteceu nos Estados Unidos, vou citar, por exemplo, o Francis Schaeffer novamente, né, porque ele popularizou essas ideias, e depois, no Brasil, agora com o Instituto Kuyper e outras escolas que eu não vou citar o nome, mas que são bem conhecidas como promotoras desse pensamento, a gente sabe que houve uma recepção equivocada de Kuyper. Então, Kuyper foi recebido no Brasil como um pensador de extrema-direita, defensor de um tradicionalismo político que ele mesmo não viveu. A política de Kuyper e do partido que Kuyper fundou na Holanda é uma política semelhante à social-democracia ou, no máximo, à democracia cristã, que é um tipo de política que existe na Europa. Não defende o Estado mínimo, nem uma economia de mercado laissez-faire, liberalismo clássico. Não há isso. O Doiver chega a dizer, com todas as letras, que apesar da escola e da saúde serem esferas soberanas, isso não significa que o Estado não tem que se envolver e deixar tudo na mão de empresas e da sociedade, vamos dizer, em termos de empresas, no âmbito das empresas privadas e ficar de fora, deixar que o mercado regule as coisas, porque o Estado tem a obrigação de proteger os mais vulneráveis e dar aquilo que a população necessita em termos de necessidades básicas. Isso é o pensamento de Kuyper, é o pensamento de Doiver. Eu fiquei pasmo nos últimos 20 anos, quando eu quis introduzir, inclusive, e fui o introdutor do pensamento de Doiver no Brasil, quando eu era professor na Universidade Mackenzie, perceber que a recepção era totalmente enviesada, como eu já disse, moldada pelo teonomismo norte-americano
o reconstrucionismo do Schaeffer, do Rushduni, levando em direção a essa ideia de chegar ao poder por meio da política partidária e impor uma moral cristã. O Rushduni chega a dizer que é para instituir a lei de Moisés como lei civil da sociedade. E aí exigir a pena de morte, o Estado decretando a pena de morte para adúlteros, para homossexuais, para filhos desobedientes e assim por diante. Para hereges também, por sinal, né? Então, é uma noção de leitura bíblica totalmente errada, né? E que é defendida nessa concepção de teocracia e de moral cristã imposta politicamente e juridicamente sobre a sociedade, né? Isso, para mim, é uma abominação, né? É uma desolação. Ô, Ricardo, você citou aí o Francis Schaeffer. Eu até me lembrei do episódio que eu acho que bem caracteriza a sua fala, que é quando ele vai propor aquela conversa, entre aspas, com o Bart, né? E o Bart responde para ele numa carta. Como que a gente vai conversar, sendo que vocês já começam esse diálogo nos taxando de herege? É bem engraçado isso, né? Porque como que a gente vai ter esse diálogo, sendo que você já não quer conversar com os humanistas, vocês nos fazem acusações infundadas, e tudo isso sustentado por esse discurso, por essa cosmovisão cristã, entre aspas, que a gente não acha uma coisa ruim, mas é usada de maneira equivocada, e é uma visão clara de teocracia. Eles não vão falar nunca que é uma teocracia, mas essa questão de influenciar e tal, a esfera política é uma teocracia declarada. Então eu só lembrei desse episódio. É engraçado. Não há nenhum problema em ser chamado de herege. Jesus foi chamado até de Beelzebub, né? Paulo foi considerado herege a princípio pela igreja de Jerusalém, e Calvino, ele mesmo, Lutero, foram chamados de hereges, quase perderam a vida. Recentemente estávamos comemorando aí os 500 anos da dieta de Worms, onde Lutero quase foi condenado à morte em 1521, e Calvino também, e outros perderam a vida, como João Rus, na Boêmia, não é? Foram queimados vivos. A ideia do herege surge da heterodoxia sempre em contraponto com a ortodoxia, não é? Então, a ortodoxia é a ideia de que existe uma doutrina correta, é a religião da reta doutrina, como dizia o Rubem Alves. Mas toda a ortodoxia um dia foi heterodoxia, porque o pensador cristão, ele tem que ter fidelidade às escrituras. Então ele recebe uma tradição que pode ter 2, 3 séculos ou 20 séculos, e ele vai estudar essa tradição, analisar, avaliar à luz da Bíblia, à luz de Cristo, à luz da sua experiência como discípulo de Cristo, como leitor da palavra, como pessoa que procura viver na íntegra o discipulado cristão, que quer viver a missão. Então, essa pessoa, esse teólogo, esse pensador, ele vai analisar a tradição e fazer a crítica da tradição, não é? A reforma não foi exatamente um movimento que falava sobre a autoridade das escrituras sobre a tradição, mas o calvinismo inverteu isso, que agora ele tem a sua própria tradição e se tornou as lentes a partir das quais eu leio a Bíblia. Então a Bíblia se tornou novamente escrava da tradição teológica construída por homens nos últimos 500 anos. E não é essa a proposta de Calvino, né? Não é nem mesmo das confissões de fé do século XVII, mas tornou-se a proposta dos calvinistas e dos evangélicos, quase que em geral, não é? Da ideia de que você já chega à Bíblia com lentes do sistema doutrinário. E aí a gente só enxerga aquilo que as lentes permitem, né? Tem um ditado latino que eu gosto muito, que é assim: quid receptor in modo recipiente receptor. Quer dizer, aquele que recebe na forma do recipiente, né? Então, se você coloca água dentro de uma garrafa, o que acontece? A água que não tem forma adquire forma, a forma da garrafa. Então, se você vai para a Bíblia já com lentes que a gente chama de pressuposto, não é? De uma interpretação, um paradigma interpretativo previamente definido,
eu só vou enxergar aquilo que a lei te permite. E é isso que acontece com a chamada cosmovisão cristã. Ela é usada erradamente, porque não era essa a proposta de Kuyper, que adotou esse termo, né? Ele é praticamente o pai dessa ideia. Então, não é isso. Não é uma lente ou um paradigma de interpretação da realidade que força as pessoas a enxergarem apenas aquilo que a lente permite. Isso é uma forma de lavagem cerebral. Isso não é bom. O que a gente precisa é ter liberdade de pensamento, sem a qual nem teria havido reforma protestante, para começar. E compreender que vida cristã é mais do que sistemas de ideias. É aquele mindset de Cristo, é aquela mente de Cristo de que Paulo fala, que eu citei para vocês, que tem a ver com uma certa atitude, uma certa postura diante de tudo na vida, diante da existência, diante da realidade do mundo, em que a gente se posiciona humildemente diante de Deus, sempre disposto a questionar os nossos pontos de vista, os nossos pressupostos, porque eles não podem ser tão arraigados no nosso coração a ponto de não serem mais questionados. E é isso, infelizmente, que forma as religiões, porque eu não vejo o evangelho como a mesma coisa que religiões. Eu acho que o evangelho liberta. Mas as religiões, como dizia o Rubem Alves, são gaiolas douradas. A diferença entre um passarinho preso e um passarinho na gaiola. É preciso tomar cuidado, porque toda religião costuma gerar o quê? Costuma gerar fanatismo, costuma gerar superstições, costuma gerar sistemas de pensamento escravizantes, e a gente tem que abraçar o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus promove liberdade, não aprisionamento. Nossa, maravilhoso isso que você disse. Eu acho que é isso que a gente espera pro futuro, né, da teologia. Não dá pra fazer teologia sem dúvida, né? Eu acho crucial. Agora, uma coisa que ficou muito aqui reverberando na minha mente é que, eu não sei se você já deve ter percebido, claro, né, porque você é professor, tá ali com os teólogos o tempo todo, mas é um certo tipo de prediletismo, né, uma predileção dos pentecostais agora com a teologia reformada. E aí eu vim pensando sobre todo esse projeto que você falou, que começou com essa visão do Kuyper de cosmovisão, mas que não é esse projeto que ele estava pensando ali, mas que hoje é colocado como uma estrutura de poder e de controle dos fiéis, e como que isso pode ser interessante para os líderes de igreja pentecostal também. Você acha que tem relação essa coisa dos seminários agora estarem batendo muito nesse tipo de teologia, né, que é essencialmente fundamentalista, como você falou, está propondo ali uma ortodoxia que é sim, sim, não, não, preto no branco, não permite as pessoas terem dúvidas, né? Então, o que você acha dessa aproximação do pentecostalismo com essa teologia reformada que preza por esse caminho de poder? O poder corrompe, né? É sempre uma tentação, ao que a gente chama, às vezes, de vontade de poder, que está dentro de nós, né? E a gente tem que controlar isso, com espiritualidade, com sabedoria, vencer a tentação de querer ter poder, seja no ambiente micro das nossas igrejas, das nossas famílias, como no ambiente macro da nação, do país em que se vive. E os evangélicos estão, talvez agora, ouvindo o canto da sereia do poder político, essa ideia de que se tornou subitamente possível chegar ao poder e fazer leis que legislem acerca de questões morais e políticas públicas que supostamente imponham sobre toda a população do país, seja ela é diversificada, né? Então tem cristãos, tem não cristãos, tem ateus, tem pessoas de outras religiões, mas então surge esse desejo, essa vontade de impor a fé cristã e a moral cristã sobre todos. Vê-se nisso algo positivo, ganhar o Brasil para Cristo, e isso envolveu o movimento evangélico. E eles viram na ideia de cosmovisão calvinista a ferramenta para isso, não é? Porque eles interpretam o pensamento neocalvinista como, acima de tudo, pensamento antitético em relação ao mundo. O cristão, ele pensa sempre em oposição ao mundo. Então, tudo que existe em termos de cultura e sociedade, que é visto como inimiga da fé cristã, precisa ser combatido
e não há diálogo. Então não há diálogo interreligioso, não há diálogo com a academia, não há diálogo com a filosofia, não há diálogo com a ciência. Existe apenas a imposição confrontatória da visão cristã antitética em relação ao mundo. E aí, com essa massa de evangélicos que nós temos hoje no Brasil, alguns falam em 50 milhões de evangélicos, que se aliaram, não é? Porque assim como nos Estados Unidos aconteceu a chamada coalizão cristã, a maioria moral, em que acontece uma aliança das lideranças evangélicas com os católicos, o conservadorismo católico romano, as instituições mais conservadoras, como a Opus Dei, o pessoal do Dom Bosco, Tradição, Família e Propriedade, etc. Então esses grupos se uniram para militar juntos por esse tradicionalismo, que é a busca de uma sociedade que se mantenha patriarcal, isso é, um homem com a mulher subordinada ao homem, que se mantenha piramidal, isso é, uma sociedade de classes bem distintas, uma sociedade, um sistema de castas, uma sociedade onde exista uma estrutura que não deve ser mudada, ela é sagrada, ela é perene. É assim que se escreve hoje em dia o chamado tradicionalismo político, e está por detrás desses movimentos aparentemente cristãos, enquanto que existem muitos cristãos que recebem o nome hoje principalmente de progressistas, que sugerem que a verdadeira ação cristã deveria ser enxergar o que há de negativo na tradição, inclusive nesse tradicionalismo social e político, para promover a justiça, para promover a equidade, para promover uma sociedade menos opressiva, uma sociedade que seja boa para todos e para todas. Então, essa visão que hoje é comum nas principais igrejas e centros acadêmicos cristãos na Europa, nos Estados Unidos e no mundo todo. Muitas vezes essas são taxados de liberais, pejorativamente de progressistas e até de comunistas e tudo mais. São xingamentos, né? Mas, na verdade, não é ao abraçar de uma ideologia marxista ou comunista ou esquerdista, nada disso. É simplesmente perceber que o cristianismo, o cristão que adota o evangelho de Cristo, ele tem que ser crítico de todas as tradições intelectuais, sejam elas antigas ou modernas, sejam elas de direita ou de esquerda, não é? Outro dia alguém falou assim: você fala tanto de justiça e de equidade, professor, o senhor é marxista? Eu falei assim: de jeito nenhum, eu sou cristão e basta ser cristão, não é? Basta ser cristão para querer justiça social, para querer equidade entre homem e mulher, por exemplo. Não é preciso adotar nenhuma ideologia política, porque a minha compreensão do que ensina o Novo Testamento é justamente isso, não é? Em Cristo não há nem homem nem mulher, nem homem livre nem escravo, nem grego nem bárbaro, isso é, nem pessoa civilizada, nem pessoa não civilizada, mas todos somos um em Cristo. Então, Ricardo, esse recorte que você fez agora, essa acusação que é sempre feita a quem está pensando, você já elaborou uma síntese e um manifesto antifundamentalista, né, que você citou o seu livro no início da conversa. Piedade Pervertida é um livraço, né, que eu já li muitas vezes, gosto muito. E de lá para cá, você percebe que houve alguma mudança nessa metodologia violenta de silenciamento, apagamento, acusação? Piorou muito, né? Eu publiquei em 2005, né? Agora vai sair uma nova edição, daqui a um mês. Outro dia, o Ricardo Gondim, meu grande amigo, me ligou e falou: Ricardo, você foi profético naquele livro. A gente deu umas risadas, porque é incrível como a situação se agravou, né? Depois de 15 anos, parece que o livro está mais atual do que quando ele saiu. E acredito que hoje é preciso combater essa ideologia que tomou conta do mundo evangélico, claro, por causa do momento político que estamos atravessando, né?
que caracteriza-se pela negação da ciência, por uma atitude, digamos assim, agressiva, né? E essa vontade de poder político. Nós vamos precisar retornar a uma espiritualidade cristã mais ligada à mística cristã, mais ligada à piedade, fala do coração sendo transformado, moldado pela ação do Espírito Santo, né? Levando a gente a uma atitude de bondade, de amor, de misericórdia, de cuidado, de respeito pelo semelhante. Não sei no que isso vai dar, né? Mas certamente esse quadro que hoje se apresenta domina as igrejas porque os evangélicos foram enfeitiçados por essa ideologia. Os pentecostais, é claro, estão também adotando essa mesma visão, esquecendo daquela busca original que tinham por uma experiência mais empírica e pessoal com Deus, ainda que exista todo um charlatanismo no meio pentecostal. Originalmente essa ideia estava correta. Claro que a tecnologia do misticismo leva as pessoas para um evangelho emocional, irracional. Isso também não é bom, mas a opção por este projeto atual também, essa alternativa, me parece ir de mal a pior, né? O mundo evangélico está indo de mal a pior. Espero que haja um novo momento, uma nova recuperação. Nós temos grandes nomes hoje trabalhando no Brasil. Eu já citei Ricardo Gondim, tem o Ed René, que é um grande pastor, um grande pensador cristão, um grande pregador. Nós há pouco tínhamos o Alessandro Rocha, que infelizmente faleceu. Nós temos, enfim, muitos outros nomes, não vou lembrar de todos agora, mas temos muitas pessoas escrevendo, produzindo teologia de qualidade no Brasil, militando contra este movimento ideológico de direita, não é? Claramente tradicionalista, uma espécie de mescla, uma simbiose de tradicionalismo, de filosofia perene com ideias fascistas. Isso precisa ser combatido e eliminado do meio evangélico, senão isso representa um fim do movimento evangélico enquanto movimento religioso, em termos sociológicos, né, no Brasil. Não que o movimento vá desaparecer, pelo contrário, ele continua muito forte, né? Mas ele já não representa o Evangelho de Cristo, é isso que eu quero dizer. É o fim no sentido de uma expressão positiva do Evangelho no Brasil, na minha opinião. Ô mestre, mas você até estava falando aí desses expoentes que estão produzindo, trabalhando aqui no Brasil. É óbvio, né, que não seria um movimento monolítico, então a gente sabe que nem todo calvinismo é conservador, é puritano, é fundamentalista. Então, não, tem muita gente boa. Exato. E aí eu queria te perguntar se é nessa onda de tentar apresentar esse povo bom de trabalho, de apresentar essa nova perspectiva, esse novo horizonte, é que nasce a resistência reformada. Se é com esse viés, como é que é isso? Se você pudesse também falar um pouquinho sobre o que é a resistência. Ok, eu não sou líder da resistência reformada, mas eu participo, valorizo aquilo que está sendo feito. O Rodrigo Coelho é meu amigo, outros líderes, André Tadeu de Oliveira, pastor em Brasília, né, no Distrito Federal, e outras figuras notáveis do movimento, Luiz Longini, são pessoas que eu conheço há muito tempo, são amigos, e pessoas que compartilham das minhas ideias. Não pensamos igual em tudo, de forma alguma. Não existe esse propósito. O que nós queremos é fazer frente contra uma igreja, um movimento evangélico inteiramente entregue ao teonomismo, a essa ideologia política que hoje domina as mentes dos evangélicos no Brasil, assim como também domina as mentes dos evangélicos nos Estados Unidos. Porque o que acontece no Brasil quase sempre é um reflexo do que acontece nos Estados Unidos, já que continuamos culturalmente colonizados, né, em relação aos Estados Unidos. Então, infelizmente, o mundo evangélico, em particular, tem uma tendência muito forte de absorver as ideias que são provenientes do mundo evangélico norte-americano. Até porque as editoras, em geral, são controladas por
missionários, pessoas que estão comprometidas com essa visão, as igrejas, as denominações. Infelizmente, a gente recebe pouca influência da Europa, pouca influência do Canadá, pouca influência também das epistemologias do Sul, né, como se diz, de movimentos teológicos da Ásia, da África e até mesmo a teologia latino-americana, que seja ela católica ou protestante, teria muito a oferecer para a construção do reino, no sentido bíblico, dos valores do reino de Deus e de uma igreja da experiência de fé e de caminhada cristã que, infelizmente, hoje eu não estou percebendo. Você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Então, Ricardo, tem um amigo meu que ele sempre brinca comigo, né? Que ele era um calvinista, assim, bem daqueles sectários. Aí ele fala assim, me recomendaram a ler Kierkegaard. Aí eu desviei. E aí eu sei que você é um grande expoente dos pensamentos desse filósofo aqui no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco da importância das obras dele para o pensamento cristão, como que ele contribuiu a partir dos seus livros, da sua história. Eu escrevi minha tese de doutoramento sobre Kierkegaard, me interesso muito pelo pensamento de Kierkegaard desde então, década de 90, me tornei professor e escritor sobre o assunto. O pensamento de Kierkegaard é muito rico. A recepção de Kierkegaard ainda está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, as obras completas de Kierkegaard ainda não estão publicadas em nenhuma língua. Nós temos os livros completos, publicados em inglês e francês, mas não todos os volumes do diário. Mas mesmo os livros só saíram no ano 2000, finalmente, completa a coleção pela Princeton University Press. Em inglês. Em português, não temos todos os livros de Kierkegaard ainda publicados. Mas estão sendo publicados aí nos últimos 20 anos, eles têm saído em português, tanto em Portugal quanto no Brasil, aos poucos, mas isso 150 anos depois, não é? Mais do que 170 anos depois. Então, é um processo lento de recepção do pensamento de Kierkegaard que propôs um corretivo para o cristianismo em oposição a um cristianismo racionalista, que vinha, como eu já disse, desde o século XVII sendo construído, seja em linhas fundamentalistas, seja em linhas liberais. Porque, veja, o liberalismo e o fundamentalismo, eles são iguais nesse sentido. Ambos são racionalistas. E a minha postura sempre foi de equidistância em relação ao fundamentalismo e ao liberalismo. E é isso que eu defendo. Aliás, era o que a IPB defendia até pouco tempo atrás, até o ano 2000. Até o ano 2002, a IPB sempre viveu a equidistância entre o fundamentalismo e o liberalismo em termos oficiais, de documentos oficiais da igreja. Mas hoje não é mais essa realidade. Agora, o Kierkegaard propõe o quê? Uma visão da fé cristã analisada a partir da concretude da existência humana. Por isso ele é chamado o pai do existencialismo, né? Não que ele quisesse fundar uma escola de filosofia, porque nunca foi a intenção dele. Mas o que ele queria é que nós pensássemos os conceitos fundamentais da fé cristã, como fé, pecado, amor, a partir da concretude da existência, a partir da realidade de alguém que está lançado no mundo e que precisa encontrar em Cristo, isso é, numa relação com Deus direta, o caminho a seguir.
e experimentar essas coisas na sua vida, experimentar o que é o pecado na sua vida, o que é a fé na sua vida, o que é o amor na sua vida, o que é o desespero na sua existência. Então, a partir daí, construir a sua própria caminhada cristã, porque a caminhada de cada um é muito particular, é muito subjetiva, é muito individual. Daí que surgiu o pensamento existencialista, grandemente baseado no pensamento de Kierkegaard, que, na verdade, propunha, acima de tudo, uma análise fenomenológica dos principais conceitos cristãos. Mas que também escreveu muitos sermões que ele chamava de discursos edificantes. Era um cristão muito comprometido com o evangelho, com a fé, mas ele propunha um cristianismo não racionalista. Por isso ele é acusado de fideísta, de irracionalista, etc. Mas são apenas termos pejorativos, né? O que ele combateu foi a confiança exagerada na razão, que infelizmente tira as pessoas da espiritualidade e as lança no âmbito dos construtos teóricos que acabam substituindo a caminhada cristã na vida das pessoas, o que é uma pena, né? Porque ser cristão não é adotar um sistema de pensamento, é viver, é estar com Cristo concretamente, né? É uma maneira de existir. Ô mestre, você falando do Kierkegaard aí, e realmente é uma pena que a gente tenha pouca coisa dele acessível assim em português, né? Aliás, eu acho até que a humanidade deveria ter parado ali no existencialismo, viu? Porque, cara, eu sou apaixonado com existencialismo e tudo mais. Mas um dos livros que eu gosto muito de falar, que tá à disposição pra gente aqui em português, é As Obras do Amor dele. E eu acho maravilhoso esse recorte que ele faz da gente ter esse amor de predileção, esse amor egoísta, e como que ele nos conduz a pensar no amor de Cristo, assim, né? Como é que você trabalha essa pegada do Kierkegaard aí, dessa ideia do amor do Cristo que não é egoísta, que não é predileção? Olha, a gente começa com a nossa experiência de amar, que existe, a princípio, como um amor egoísta mesmo, né? O amor do desejo pelas coisas, para o nosso benefício. Mas a gente caminha em direção do amor divino. O amor divino que, como C.S. Lewis, que é outro autor que eu admiro muito, no livro Os Quatro Amores, ele explica que existem tipos diferentes de amor, né? Nenhum deles. Tem gente que opõe Eros a Agape, né? Como se Eros fosse do mal e Agape fosse do bem. Não é assim. Eros é uma palavra bíblica. Eros foi criado por Deus. E o desejo erótico é algo bom. Aliás, Rubem Alves enfatiza a necessidade também de que a teologia seja erótica, não é? Lúdica, erótica e estética. Rubem Alves é um autor brasileiro de tradição reformada que, na minha opinião, é mais fiel à essência da tradição reformada do que os calvinistas de estrita observância, que são praticamente que criaram essa fantasia do São Calvino, né? Mas eu ia dizendo, é preciso chegar ao amor divino, por fim, que é o amor agape, que nós não somos naturalmente capazes de ter. O amor agape não é algo que está naturalmente presente no ser humano, mas nós, por causa da nossa condição de seres caídos. Agora, nós temos que lembrar, e isso é uma ideia reformada que eu prezo muito, a ideia de que existe uma equação criação, queda e redenção. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, apesar de sermos seres caídos, mas essa condição de natureza pecaminosa e da queda que caracteriza a realidade, ela está cercada pelo conceito de criação, criados à imagem e semelhança de Deus, por um lado, e a redenção em Cristo pelo outro. De modo que, em Cristo, nós nos tornamos capazes, novamente, de amar como Deus ama. Esse amor não é egoísta. Esse é o amor que eu aprendo a amar. Esse é o amor que Jesus nos entrega como mandamento, para o qual eu preciso crescer em comunhão maior e maior com Deus para poder ter.
E esse amor é um amor que também flui à medida que eu me sinto conectado ao mundo, à medida em que eu me percebo participante de um todo. Então, essa compreensão de que Paulo fala, nele somos, nele vivemos, nele temos nosso ser, em Atos 17, em Atenas, Paulo diz isso, deixando claro que nós todos juntos estamos vivendo a partir da própria vida, com V maiúsculo, que é Deus. Nosso ser existe a partir do ser divino. Então, em Cristo, e com a união mística que nós temos com Deus em Cristo, nós aprendemos também a enxergar Cristo no outro, a enxergar a presença de Deus no mundo, na criação, porque toda a criação espelha a glória de Deus. Então, a gente passa a amar. A gente passa a amar porque a gente se identifica, porque a gente se sente parte. E daí o amor passa a fluir naturalmente, né? E você já reparou, Felipe, que as teologias sistemáticas, em geral, não têm um capítulo sobre o amor? Agora, eu estou escrevendo a minha teologia sistemática, e vai sair, quem sabe, daqui a uns 100 anos, mas lá eu tenho um capítulo especificamente sobre o amor, porque como que a gente pode fazer teologia, construir toda uma teologia, sem falar do amor, sem falar da oração, essas coisas que são capitais, que são basilares, né? Mas que os sistemas racionalistas deixam de lado, que não interessa, não é relevante. Por quê? Por causa do racionalismo. Então isso precisa ser abandonado e, como você bem falou, é preciso retornar ao amor. Kierkegaard compreendeu isso. Por isso ele escreveu um livro todinho dedicado a esse tema. São poucos na história do cristianismo os livros dedicados ao amor, mas tem um livro muito bom, recente, de um autor chamado J. Ord, O-O-R-D. Se não me engano, se chama The Nature of Love, A Natureza do Amor. E tem os 4 Amores do C.S. Lewis, e tem um livro chamado Enquiridium, Manual, Fé, Esperança e Amor, de Agostinho. Agostinho foi um grande pensador cristão. E ele escreveu um livro em que boa parte do livro é sobre o amor. Mas é um tema menor na história do pensamento cristão. Como? Lembrei, tem um grande livro também na Idade Média, se você me permite falar, De Diligendo Deo, do Bernard de Claraval, Bernard de Clairvaux, que é espetacular acerca do amor. E ele disse que, ele conclui o livro, ele diz, a gente começa amando, aquilo que você falou do amor natural, né? A gente começa amando porque a gente ama a nós mesmos. Eu me amo, então eu amo as coisas porque eu as quero para mim. Aí a gente passa a amar a Deus porque a gente acha que Deus vai nos dar as coisas que a gente quer. Então é mais ou menos nesse nível. A maioria dos crentes estão, infelizmente, tem uma fé tão pueril, estão tão infantilizados. Sabe por que os crentes estão infantilizados? Porque existe uma conspiração, como vocês disseram, né? A Pamela disse que os líderes cristãos querem infantilizar as congregações, né? Eu chamo isso de conspiração bonsai, para deixar todo mundo infantilizado, para controlar, em vez de fazer com que todos se tornem críticos, né? Pensantes. Então, as pessoas querem Deus porque Deus vai te ajudar a te dar o que você quer. Aí há um nível maior de amor quando você ama a Deus por quem Deus é. Você ama a Deus, você louva a Deus por quem Deus é. Por Ele, você ama a Deus, não pelo que Ele pode te dar. Mas o que é curioso é que o Bernardo de Clairvaux, ele vai ao 4º andar do amor e ele diz assim, aí, nesse 4º andar, você passa a amar o mundo porque você ama a Deus. Você passa a amar as pessoas, você passa a amar os animais, você passa a amar a natureza, não porque você quer essas coisas para si, egoisticamente, mas porque você ama a Deus, você passa a amar as coisas que Deus é. E Deus ama a sua criação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, quer dizer, qualquer um, sem exceção, não pereça, mas tenha a vida eterna. O pessoal pensa que isso tem a ver com a vida após a morte, ir para o inferno e para o céu. Não é isso, né? Não pereça, quer dizer, não pereça espiritualmente, não viva uma vida de necropolítica, de necroexistência,
mas que viva a vida de Deus, aqui e agora, para aqui e agora. Essa vida eterna é a vida do Eterno. É a presença do Espírito Santo, é estarmos inundados, envolvidos com Deus e por Deus, né? De tal forma que a vida de Deus se faz presente na nossa vida. Enfim, desculpa me estender, partir para uma fala mais devocional, mas eu espero que faça bem a vocês e a todos que vierem a ouvir. Com certeza. É interessante você ter falado de devocional, porque é exatamente essa nossa dúvida, enquanto pessoas que estão à margem dessa proposta de evangelho fundamentalista que está sendo colocada aqui no Brasil. E aí, emendando com toda essa questão que você falou da oração, que é o nosso alimento, né? Aquilo que mantém a gente com esperança, né? Esses afetos. O que você acha? Vale a pena ainda a gente disputar terreno institucional dentro dessas lógicas? É resistir ali dentro, não desistir da igreja, templo, edifício, instituição? Ou já é o momento da gente partir para umas iniciativas comunitárias, redes de afeto mais libertárias, fora dessa estrutura? Na verdade, a gente deve manter a mente aberta e lembrar que isso depende muito do ministério, do chamado específico, da vocação específica de cada um. Acredito que o importante é lembrar que as formas, as estruturas, o aspecto institucional é absolutamente secundário. Então, todas as inovações tecnológicas, estruturais, sociológicas, tudo isso pode ser repensado e pode ser revisionado, de modo que ser cristão e ser igreja não significa participar de uma denominação. Você tem toda a razão quanto a isso. Nós somos igreja porque congregamos. Por exemplo, muita gente agora, por causa desta ideologia nefasta, dizendo que as igrejas têm que permanecer abertas, mesmo que não pode ter lockdown, que não pode fechar as igrejas para evitar a contaminação nesse tempo de pandemia, porque a Bíblia diz que nós não podemos parar de nos congregar, como diz em Hebreus. Ora, é um sofisma, porque nós estamos congregando. Congregar independe de irmos ao santuário, de irmos à igreja. Enquanto prédio, a igreja, 1 Pedro, capítulo 2, diz que ser igreja é ser um edifício de pedras vivas. E quando nós comunicamos uns com os outros de todas as formas possíveis, nós estamos vivendo em comunhão e estamos nos congregando. Essas novas formas de pensar, o surgimento das pequenas igrejas nos lares, nas eclesiolas, movimentos chamados pós-evangélicos que têm caminhado nessa direção, eu acredito que isso tudo é muito bom. Igrejas virtuais, né? Acho que o importante é a gente se manter firmemente enraizados, radicados no discipulado cristão, no seguimento de Cristo, sem colocar instituições, teologias ou mesmo uma determinada interpretação da Bíblia no lugar de Cristo, não é? Porque Cristo é o centro da nossa adoração. Infelizmente, até a Bíblia, que aponta para Cristo, tem sido colocada no lugar de Cristo, como centro do nosso culto, como mediadora da relação com Deus. E não, nós temos que buscar a Cristo, o Cristo vivo, o Cristo com quem nós podemos conversar, como você disse, como centro do nosso culto e centro da nossa vida espiritual. Uma das características do pensamento de Calvart, que foi o maior pensador calvinista do século XX, grande teólogo, é exatamente essa centralidade de Cristo. Por isso ele foi até acusado de ser cristomonista, porque ele propôs: eu não posso falar de Deus a não ser a partir de Cristo. E ele estava correto. Porque é isso que o Novo Testamento ensina. A teologia, portanto, tem que partir de Cristo. Eu tenho que pensar Deus a partir de Cristo e não começar com Deus. Você já reparou que as teologias sistemáticas começam falando da doutrina de Deus? Está errado. O primeiro capítulo deveria ser a doutrina de Cristo. Porque eu vou pensar o conceito de Deus. Depois, primeiro eu tenho que partir da revelação fundamental que o Novo Testamento ensina, né? Deus estava em Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios, reconciliando consigo o mundo. Hebreus 1, Deus nos falou de muitas maneiras, mas agora se revelou a nós em Cristo Jesus, a exata expressão de Deus Pai. Então a gente parte de Cristo.
que é uma vida humana. É uma vida humana. E a partir dessa existência, deste ser humano que é Cristo, que também é divino, nós vamos pensar Deus. Que maravilhoso, que papo fantástico. A gente tem feito aqui um trabalho de fazer cursos, seminários de introdução à leitura bíblica, que eu acho que tem muito disso, assim, traduzindo assim, uma parte daquilo que você estava dizendo. Muitas vezes as pessoas vão ao texto bíblico para reforçar a doutrina delas, né? Então eu gosto de usar aquele texto de Jesus perguntando se a multidão podia comer lá o milho do sábado, porque é o sábado que serve ao homem. Então, se fosse para reforçar a doutrina, Jesus falaria: morre todo mundo de fome, hoje é sábado, ninguém come nesse negócio, né? Então eu acho maravilhoso. E como é importante a gente conhecer esses preceitos que passam assim despercebido aos nossos olhos, e a gente engole, porque tá lá na sistemática, é o que a gente vê na faculdade de teologia, né? Então é maravilhoso poder te ouvir, poder ter essa troca, poder a gente prestar atenção naquilo que é fundamental para depois ir ampliando os conceitos e ouvir uma pessoa assim como você, lembrando a gente do que é básico. Volta para Cristo, que às vezes a gente quer sofisticar tanto e esquece do elementar, né? Então é maravilhoso isso. Então eu te agradeço demais, camarada, por esse tempo, por esse bate-papo extremamente rico. É sempre muito bom falar com você. E obrigado aí por nos atender, por nos dar essa aula aqui hoje. Ora, foi um prazer. Espero que tenhamos outras oportunidades de nos encontrarmos, de nos congregarmos e compartilharmos um pouco do que temos aprendido na nossa caminhada, né? Na nossa caminhada espiritual. E acelera essa sistemática aí, eu não vivo 100 anos, não. Vou fazer o possível, meu irmão. E é um prazer também estar com você, Walter, Pamela. Deus os abençoe. Que vocês possam ser ricamente abençoados usando o velho jargão, e que vocês recebam sabedoria espiritual, o discernimento e a paz. Beijo, Deus. Grande abraço. Olá, meu nome é Felipe Bobarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, Febuba ou Felipe Bobarelli.